Então, gente, hoje é dia 6 de dezembro, né? Só para atualizar o calendário. Hoje a gente começa a discussão, né? Aula expositiva sobre turismofobia, né? A gente vai discutir a origem desse termo, né? Por que eu usei esse conceito, não usei outro, saturação turística, por exemplo, ou o conceito de overturismo, que é usado pela Organização Mundial do Turismo, né? Na próxima aula, dia 13 de dezembro, a gente retoma essa discussão de uma forma mais desenvolvida a partir da leitura de vocês, leitura e síntese, né? Leitura dos textos e síntese da aula e síntese dos dois textos. E depois nós temos o recesso, né? O recesso, nossa próxima aula, dia 13, o recesso começa dia 20, né? Então no dia 13 a gente não dá mais tempo, né? De ter a próxima aula, o recesso começa dia 20 e vai até o dia 2 de janeiro. E a gente tem aula, então, a gente retoma no dia 3 de janeiro de 2022. Então nós vamos começar o ano bombando com aula, ok? Tá certo, Fred, perfeito. Agora em relação a essa discussão, né, da aula de hoje, por que essa discussão é relevante? Né? Aí eu vou fazer pergunta para vocês. Vocês já ouviram esse termo? Vocês conhecem esse termo? Já ouviram? Já viram em algum lugar esse conceito, né? Essa palavra? Turismofobia? Para vocês ela é familiar ou ela é estranha, é nova? Hein, gente? Pode responder. Pessoal, vocês estão ouvindo? Sim, sim. Não, para mim é familiar, Fred. Para mim é familiar. Larissa? Professor, eu tô a caminho do trabalho, mas tá muito cortando a sua voz. Eu não escutei direito. Então, por isso que eu não tô conseguindo me expressar aqui. Tudo bem, tudo bem. Quando você chegar no trabalho, você vai continuar assistindo a aula? Vou continuar. Ah, então tá bom. Eu perguntei se vocês conhecem o termo turismofobia, essa palavra. Pra mim não é estranha, não. Até porque nas outras você tinha comentado já sobre... mas você ouviu comigo, né? De turista. Mas antes não, eu não sabia desse termo, não. Ok. Daniel, você já ouviu? Hein, gente? Cadê vocês? Eu só tinha ouvido com você também. Ah, tá. Hein, gente, eu vou pedir uma participação de vocês, porque nós estamos segurando a aula de hoje, não é isso? Aqui, ó. É o Alisson, a Larissa, o Daniel e a Gabriele. E eu. Então, eu vou pedir para vocês participarem mais, porque o quórum tá baixíssimo, né? Eu não sei o que aconteceu, mas cadê os alunos? Cadê seus colegas? Daniel, você sabe deles? Larissa, Gabriele, cadê seus colegas? Alisson? Não sei, Não professor. tô sabendo de nada, não. Não sei se o pessoal... Fugiu? O pessoal tá em Portugal, foi embora do Brasil. Que nada. Então vamos seguir aqui então. Então a gente poderia usar, né, o termo da OMT, que é a Organização Mundial do Turismo, que ela usa overtourism, né, usa o termo em inglês. A gente poderia usar o termo pressões turísticas, o termo saturação turística, que é o termo que eu uso, né? Ou o termo turismofobia. E por que eu coloquei esse termo turismofobia? Vocês conhecem de onde? Hein, Alisson? Você falou que você já conhecia? Eu já ouvi de vocês. Tá, não. Aí não vale, né, gente? Eu tô falando de conhecer antes da disciplina. Então, esse é um termo que apareceu na imprensa, na mídia espanhola. Né? Eles é que fundaram. Então, quem lê o jornal É o País, eu de vez em quando eu leio É o País. É o País Brasil, né? Então, sempre tem várias reportagens sobre turismofobia, sobre os movimentos sociais, né, de base local, de bairro, né, em Barcelona, em Madrid, em outras cidades espanholas, contra
essas pressões turísticas, né? Quanto que eles chamam, esse movimento foi cunhado lá e ele significa essa reação da população, uma reação organizada, uma reação legítima, né? É uma mobilização coletiva para minimizar, para mitigar os impactos do turismo de massa, né? Do turismo massificado, do turismo padronizado nos bairros que as pessoas vivem, né? Nas cidades que as pessoas vivem, né? Nessas cidades espanholas, né? Então, turismofobia é essa reação, essa rejeição, na verdade. Ele começa como um movimento de rejeição, né? Os moradores colocam adesivos, picham, né? Turista go home, né? Os turistas volte para casa, vai embora. O turista, ele mata a cidade. Então eles colocam umas frases de efeito bem impactantes, né? O turista é um predador, o turista é um alienado, um consumista, né? Então, na Europa, a sociedade civil é muito mais ativa, né? Ou seja, lá eles têm, eles se mobilizam contra os impactos da indústria no meio ambiente desde os anos 70, né? Então, no Brasil agora, né, é muito recente no Brasil que a sociedade, que a imprensa está se preocupando, que os movimentos sociais estão se preocupando. Na Europa, desde os anos 70, 80, há movimentos sociais para reduzir o impacto que a gente gera, né? Os países, né, com populações grandes, né? A França tem 80 milhões de habitantes, a Alemanha, na França tem 65, a Alemanha tem 80 milhões, a Espanha tem uns 60, o Brasil tem 210, os Estados Unidos tem 330 milhões de pessoas, ou seja, claro que a gente vai destruir o meio ambiente, é inevitável. Para você sustentar um padrão de vida, o padrão de vida é acesso à energia, que é complexo, né? Acesso à água tratada, que é complexo, saneamento básico, acesso ao consumo, alimentação, veículo, computador, tudo que vocês imaginarem. Então é óbvio que a gente está destruindo um ambiente que a gente está consumindo, na verdade, né? Então a sociedade civil, né, nos países europeus, especialmente nos países que a democracia é mais arraigada, né? A Inglaterra, a França, a Alemanha pós o Muro de Berlim, né? Pós 1990, eu acho, caiu o Muro de Berlim, ou 92, não lembro. Então esses países têm uma sociedade civil que confronta o mercado e confronta o Estado, né? Então talvez a pauta, a agenda mais forte da Europa seja o meio ambiente, né? Porque os Estados Unidos estão se lixando para o meio ambiente. A América Latina também. A Ásia, a China também. Então, a Europa é que consegue mobilizar essa agenda, né? Consegue fazer parcerias muito frágeis com os Estados Unidos, com a China, né? Então, e dentro dessa agenda, você tem qualidade de vida, né? Você é uma agenda grande e você tem qualidade de vida, você tem o direito à cidade, tem uma produção muito grande da sociologia urbana, da geografia, do direito à cidade, né? O direito a ter uma vida, né, com qualidade, uma vida, um transporte público, uma habitação, uma moradia, um lazer, né? Então, dentro dessa cultura de mobilização, né, nasceu na Europa, especialmente na Espanha, esse movimento, né, que busca questionar essa monocultura, né? Então aí vai aparecer uma série de questões, né? Como que as cidades estão priorizando quase que numa economia de monocultura o turismo, né? E como que isso afeta de uma forma muito drástica a população, afeta o acesso à moradia, o acesso ao transporte. As pessoas não têm moradia, né, para alugar porque está tudo para turista, né? O Airbnb e essas outras plataformas colocam tudo para temporada, então as pessoas ganham muito dinheiro, né? Quem tem um apartamento de 2 quartos coloca no Airbnb, ganha em um mês, ela ganha o que ela alugaria o apartamento em vários meses. Então as pessoas vão optar por uma renda maior, o que é racional também, né? Então por isso que você não pode deixar o mercado se autorregular. Por isso que esses movimentos sociais, eles pressionam basicamente o poder público municipal. Então cabe ao poder público municipal, que regulamenta a vida urbana, né? Não é o Estado de Minas Gerais, não é o governo federal.
é a prefeitura de Belo Horizonte que manda no território, né? Quem que define se vai ter carnaval ou se não vai ter carnaval? É a prefeitura. Quem define se vai ter Réveillon? É a prefeitura. Né? Assim, que vai ter patrocínio, né? Que vai ter dinheiro público? É a prefeitura. Quem decide se as escolas vão abrir ou vão fechar por causa da pandemia? O poder público municipal. Então, esses movimentos eles vão em cima do poder público municipal. Vão em cima da Câmara Municipal. Né? A Câmara Municipal que fica lá na Andradas, né? Fica todo mundo dando nome de rua, da mãe, né? Fica todo mundo... Uma agenda muito sofisticada, uma agenda muito... grave, séria para a cidade, as pessoas vão para a Câmara Municipal pressionar os vereadores que elas elegeram, não é isso? Quando a gente vota em vereador também. E aí depois a gente esquece deles, né? Eles viram lá uns fantoches, né? A gente nem sabe o que os caras fazem. Então, se a gente quer melhorar a qualidade de vida do transporte público, a gente tem que bater não é só na prefeitura, a gente tem que cobrar dos vereadores, né? O transporte público em Belo Horizonte é péssimo, é precário, eu uso, né? Eu sempre trabalhei na prefeitura de Belo Horizonte, trabalhava nas zonas na Centro-Sul, então eu usava ônibus. Usei ônibus a minha vida inteira. Não tem metrô, né? Eu usava não é porque eu gostava, né? Por falta de metrô, por falta de táxi aéreo, qualquer coisa que tivesse eu toparia, helicóptero, né? Se tivesse uma alternativa eu iria. Uber, na época não existia Uber, né? E Uber é muito caro também. Assim, agora tá caríssimo, né? Quem usou Uber agora... Né? Então, o transporte coletivo, o acesso à moradia é pagar, né? Pagar aluguel, o acesso aos serviços públicos, né? Então, essas pautas, essa agenda, a população se organiza, né? Nesses bairros de Barcelona e de outras cidades espanholas, é para que o poder público, para que a prefeitura regulamente o turismo. Né? As pessoas acham, quando eu discuto esse tema com os alunos têm uma certa antipatia, né? Fica parecendo um problema de rico, né? Ah, não, os europeus não gostam da gente, nós somos turistas latino-americanos, não gostam dos turistas chineses, não gostam dos turistas americanos. Fica parecendo que é um luxo o que as pessoas estão reivindicando, que é uma antipatia gratuita, né? Que é um preconceito contra os turistas. Não, não é. É uma demanda por regulação, por regulamentação dos impactos que esse turismo, que essa saturação turística gera na qualidade de vida das pessoas no bairro que elas moram, né? No acesso ao transporte público, no acesso ao aluguel para morar, né? Então é uma demanda legítima e muito grave, muito cara para as pessoas, né? Barulho, depredação do meio ambiente, preço dos serviços, né, do aluguel, do transporte público e etc. Então, normalmente as pessoas têm uma certa... acham que é frescura, não é isso? Eu lembro das outras turmas, ah não, isso é frescura, isso é coisa de país europeu. Mas a verdade não é. Né? É uma agenda muito grande, uma agenda que vai pressionar a criação de políticas públicas específicas para o turismo. Né? Então, quais são as causas da turismofobia, hein, gente? A gente pode pra gente começar a discussão aqui. Ah, deixa eu só falar dos outros termos, né? Então, a OMT, a Organização Mundial do Turismo, usa o termo overtourism, né? Um excesso de turismo, né? Que pode ser, a gente pode usar de forma livre esse termo numa tradução livre, esse termo que eu estou usando, saturação turística, né? Então esse over é saturado, é excesso, né, de turismo no território. Então qual que é a definição do OMT? O impacto do turismo em um destino, ou parques do destino, que influencia excessivamente na qualidade de vida dos cidadãos, ou na qualidade da experiência dos visitantes, de maneira negativa. Então é uma definição bem genérica, bem ampla, né? Vaga. Né? Aí, então esse movimento, ele nasce, como todo movimento social, né? Que reivindica políticas públicas, né? Uma regulação do poder público sobre o mercado, ele nasce de uma forma bem agressiva, como repúdio, como desconfiança, como um certo desprezo dos turistas. Né? Os turistas são os babacas, os turistas são predadores, os turistas são alienados, os turistas são consumistas. Né? Então ele nasce de uma forma bem agressiva. Depois ele vai apresentar pautas, ele vai apresentar uma agenda para a prefeitura local, né? Para a prefeitura de Barcelona.
Então, a definição desses grupos, né, que eu coloquei aqui é um movimento social, né, é um movimento social legítimo, né, uma reação de grupos da sociedade que se mobilizam para reduzir, mitigar os impactos da saturação turística, né, dessas pressões turísticas, que é outro termo que eu uso também, pressionando o poder público local, a prefeitura, a Câmara Municipal, o legislativo, né, e o mercado e as empresas, né, para mitigar, para reduzir esses impactos. Né? E quais são esses impactos? Né? Deixa eu colocar aqui. O que gera essa reação da população local? Hein, gente? Quais são os fenômenos intrínsecos ao turismo de massa, a essa saturação turística, que impactam essa população, a população do território, a população visitada, a população nativa, que façam que ela reaja dessa forma, né? Com esse termo turismofobia. Esse termo foi cunhado pelos moradores, né, de Barcelona e de outras cidades espanholas. Quais são os fenômenos, né? Professor, você. Pode falar, Deixa eu só Larissa. ver se deixa eu só ver se eu entendi a pergunta certa, porque, né, enfim, acabei de chegar. Você perguntou quais pode ser os motivos pelo qual a sociedade faz esse fenômeno, né, que é turismofobia, é isso? Turismofobia, Turismofobia. isso. Então, nós estávamos até conversando sobre isso, eu acho que faz um pouco de sentido. Por exemplo, quando você tem um turismo de massa naquele lugar, querendo ou não, há um aumento dos valores do mercado, há uma inflação. Aí fica um custo de vida mais caro. Então, a pessoa que mora lá, ela não tem um aumento no salário por morar num lugar que tem um turismo em excesso. Então, logo, ela vai ter um custo de vida maior de gaiato, sabe? Então, querendo ou não, eu acho que deve ser um dos motivos. Além dessa questão da depredação ambiental que você comentou. Tem uma questão que a gente até falou. Há uma poluição sonora e visual quando É. você tem um turismo em excesso. Um fluxo muito grande, né, de turistas. Exatamente, sim, porque querendo ou não, o pessoal quer aproveitar, vai ter festa, vai ter excesso de gente. Você nunca vai ter, por exemplo, igual. Sossego, a palavra sossego é uma palavra Isso. gostosa, né? Sossego. As pessoas nunca têm Isso. sossego. Exatamente. Você sabe assim, você sempre vai ter trânsito, um exemplo, se caso tiver excesso de gente. Vai ter sempre essas coisas negativas que quando a gente pensa assim do turismo, como turista, às vezes a gente fala assim, nossa, a cidade está pacata, eu vim para cá, não tem nada para fazer, mas é a semana do pessoal, a gente sai no final de semana. E quando a gente vai como turista para outro lugar, a gente espera que todos os dias tenha alguma coisa para badalar, mas não é bem assim que funciona. Você tem razão, Larissa. Esses exemplos que você trouxe são perfeitos, né? É isso mesmo. Ontem teve jogo aqui no Mineirão. Eu moro numa rua próxima do Mineirão. Então, todas as ruas do bairro viram estacionamento do Mineirão, porque é um estacionamento gratuito, né? E aí passa aquele fluxo gigantesco de pessoas. E aí tem hora que as pessoas ficam animadas, não é isso? Elas quebram garrafa na rua, elas gritam, elas perguntam, e o Galo? O Galo ganhou. Então, aí essa animação pode ser contagiante, você pode aderir a essa animação, mas também não. Tem gente que não vai aderir, tem gente que vai achar um saco, tem gente que vai ver os transtornos disso, porque é uma multidão, vocês não têm ideia, não. Entendeu? Se eu chegar na varanda e gritar Cruzeiro, os caras quebram, invadem. Eu não faria isso porque eu sou atleticano. Mas se algum cruzeirense fizer gracinha, os caras pulam no prédio e destroem tudo. São milhares de pessoas. Né? Então, isso gera um impacto enorme no bairro. Né? Você não consegue sair direito. Professor, é igual quando você fala dos fluxos que tem aqui em São Paulo, né? Dos baile funk. Aí,
tem muita gente, por exemplo, fala assim, olha, divertimento para o pessoal que está na sociedade, gera renda para quem é da comunidade e tudo É mais, uma expressão artística também, né? expressão É, artística é e tudo mais. música. Você pode não gostar, mas é música, né? Não é porque você não gosta Sim, que não é arte, né? só que muita gente, só que até o pessoal da próprio lugar vai e fala, ah, mas em compensação tem crime, tem violência, excesso de gente, eu não consigo dormir e tudo mais. Aí, então tem os pós e os contras, né, desses tipos de eventos, assim. É um exemplo de turismofobia. É um exemplo desses impactos, desse fluxo grande. E o mais interessante é que a causa, ela está oculta. Né? Sabe o sujeito oculto? A causa é a ausência de regulamentação de políticas públicas. Quando o Estado, quando não há, né, quando a prefeitura não aparece, ela simplesmente não tem nenhuma política pública, nenhum plano municipal de gestão de grandes eventos, né, de gestão de fluxo. Quando a Câmara Municipal, o Poder Legislativo também não tem, então o mercado ele se autorregula. Então quanto mais turista, melhor, não é isso? Então se eu tenho 20 hotéis em Barcelona grandes, aí se o mercado né, vai construir mais 10, ótimo. Se o mercado vê que tem demanda, ele constrói mais 20, mais 30, mais 40. Né? Então não tem um exemplo clássico aqui no Brasil, né, que eu não acompanho bem, mas talvez eu vi só na imprensa só, né? Aquela praia que tem lá em Santa Catarina, vocês viram? Aquela praia famosa que chama Camboriú. Vocês viram o que eles fizeram na orla? Eles mataram a orla, eles construíram prédios, como a ausência de políticas públicas urbanas não colocou um teto, não colocou um limite para a construção. Então, eles construíram um monte de arranha-céu. E aí, a praia inteira era sombra. Agora eles estão. O que eles fizeram? Depois de anos, né? Então não tinha sol, você ia para a praia. Olha que loucura isso, né? Completamente demonstra a inexistência de políticas públicas, né? Então é uma praia linda, um espaço cheio de turista, que atrai muito turista e que ficou escuro, ficou frio. Porque os arranha-céus, eu nunca fui lá, mas eu acompanho na imprensa. Eles fizeram um paredão, fizeram uma muralha de 30, 40 andares, né? Os prédios, é igual Copacabana, só que Copacabana é mais baixo, né? Então tem muito sol. E aí o sol não chegava na areia, não chegava na praia. As pessoas ficavam, né? Ou seja, você mata aquele território, não é isso? Olha como que é a inexistência do poder público e o mercado se autorregular dá nisso. Agora o que eles fizeram? Eles trouxeram milhões de toneladas de areia e expandiram a faixa de areia. Vocês viram? Agora, eles inauguraram agora, essa semana, uma faixa de areia que é normal, né, que faz parte daquele terreno, faz parte daquele habitat, eles estenderam. Aí vem os ambientalistas, né, que são chatos, e eles têm razão, né, e mostra que essa extensão de milhões de toneladas de areia que eles fizeram para fazer uma faixa de areia maior para ter sol, né, tem um impacto na vida marinha, na vida, né, da fauna, da flora, né. Então é isso. Esse exemplo chama Balneário Camboriú, é isso, né? Lá em Santa Catarina. É um lugar chique, um lugar, né? Um point, um lugar. Mas na verdade eles mataram o lugar, né? É inconsequente, é caro, né? O impacto é caro. Professor, Pode falar. mais um comentário aqui. Esse foi ontem. Eu estava lendo no site da CNN, né? Porque aqui em São Paulo tá acontecendo bastantes incidentes de ataque de tubarão, né? Eu Você vi, tá vendo isso? eu vi. Achei curioso, E porque aí, normalmente é sempre Pernambuco que tem, né? exatamente. Só que aí os pesquisadores começaram a tentar entender o porquê disso, né? Porque antes se entendia assim, em Recife é porque era normalmente o caminho dos tubarões e tudo mais, mas aqui em Ubatuba não tinha esse tipo de situação, né? Aí foi quando eles detectaram exatamente o que você estava falando agora, em relação à sociedade invadir tanto a questão ambiental, tipo o espaço da fauna e da flora, que o que acontece normalmente a gente deveria se adaptar ao habitat que tem, né? E não os animais se adaptarem a nós. Só que agora se tornou ao contrário. Então, assim,
Só que o animal, ele não vai saber, por exemplo, deixa tem um ser humano aqui, gente, eu não posso entrar na casa dele, né? Coitado. Então é o que acontece em relação ao mar. Tem tanta gente adentrando o mar que os tubarões continuam com a rota deles normais. Então, assim, ele vai morder quando tiver um ser humano ali, porque tá dentro da rota dele. Então ele vai fazer a função dele de predador. E aí, por isso que tá tendo tantos incidentes, porque tem mais população, aí a chamada era exatamente essa, tem mais população dentro do mar do que o ideal, sabe? Assim, do que o que poderia ser aceitável. E aí acontecem até outros fatores, assim, né? Tipo, quando você fala, a sociedade aumentou, ou tá tendo um turismo de sol e praia e tudo mais. Beleza, só que em compensação tá tendo até um problema de saúde pública e tudo mais, porque assim, tá tendo mais incidentes, mais mortes enfim, que a própria população tá tendo resultado dessa expansão que tem lá seus pós e seus contras. É exatamente isso, Larissa. Larissa, você tem razão. Então, a relação predatória que a gente tem com o ambiente, com a natureza, com a fauna, com a flora, a gente está tendo com as cidades. Né? É uma boa analogia. Né? Então, a natureza reage, né? Agora as pessoas também estão reagindo. Então, a população visitada, a população ativa, está reagindo a esses impactos. Né? Então, tem aqui, olha aqui. Aí tem duas chaves que a gente pode usar esse termo turismofobia, né? Como uma ferramenta, um conceito, né, heurístico para a gente compreender um fenômeno complexo de uma forma racional, de uma forma teórica, de uma forma metodológica, né? Como que isso emerge, né, e estabelece relações entre fenômenos que tem a ver com turismo de massa, com turismo padronizado, e tem a ver com a população, quando a população exige menos turista, é uma população inclusive corajosa, né? É uma população que vai pressionar o poder público e pressionar o mercado. A gente quer menos turista. Mas isso vai gerar perda de renda, vai gerar desemprego. Aí a população falou assim, é isso mesmo que a gente quer, ótimo, bom, a gente quer menos turista, a gente quer um fluxo menor de pessoas, né? Porque senão o impacto é esse. Uma parte da população, uma parte dos seres humanos vira aquela parte da fauna e da flora do meio ambiente que é depredada, que é destruída, né? Então as pessoas estão reagindo a esse fluxo sem regulamentação, né? Descontrolado, né? Esse vale tudo. Né? Esse vale tudo do mercado. Né? Se deixar o mercado, é isso. Mais turista, mais cruzeiro em Barcelona, mais cruzeiro em Veneza, mais grandes navios, né? E etc. Então, como a imprensa espanhola usa, como uma espécie de um ruído, né? Um ruído ideológico, uma crítica ao capitalismo, aí fica uma coisa difusa. Não, uma crítica ao capitalismo, uma crítica aos turistas. Isso tem uma carga ideológica que pode aderir, as pessoas podem ter uma adesão a isso, mas não se desdobra em política pública. Fica só uma crítica ao capitalismo, uma crítica ao turista, ao turismo, ou seja, você demoniza o turista, você demoniza o turismo, né? E não entende que isso é um fenômeno democrático, né? Faz parte das pessoas terem acesso às cidades, faz parte do capitalismo e da democracia, as pessoas têm acesso a um deslocamento, né? Olha, eu que moro aqui no fim do mundo, né, no interior de Minas Gerais, uma vez no ano, uma vez na vida, uma vez a cada ano, eu quero conhecer algum país europeu, eu quero conhecer algum país eu descobri esse dia no programa que qual que é aquela cidade da China que fala português? É Macau? É a quarta cidade mais visitada do mundo, né? Lá eles chamam de Las Vegas da Ásia, né? Então, na China é um partido autoritário, é um país autoritário, um país de partido único, então é proibido o jogo. Então os chineses milionários, os chineses ricos vão todos para Macau, né? Então lá em Macau eles falam 5 idiomas. O idioma oficial é o português, né? Então lá foi invadido, né? E foi ocupado por portugueses, pelos nossos patrícios, né? Os nossos pais fundadores. A gente não gosta deles, mas está todo mundo indo para Portugal, né? A gente adora falar mal de português. Mas está todo mundo indo embora, né?
A imprensa tem noticiado isso, o fluxo para a Europa, o fluxo brasileiro para Portugal, para os Estados Unidos, né? Para as pessoas se viajarem. As pessoas não vão se deslocar porque é bonito, porque, né, vão se deslocar porque elas precisam. Então, é uma cidade fundada por portugueses, não sei quando, né? Provavelmente foi no século XVI, tal, ocupada, né? E agora é a Las Vegas da Ásia, né? É a quarta cidade mais visitada do mundo. Eu não sabia disso. Aí, claro, tem, né, a cidade tem que se organizar, tem que regulamentar esse fluxo de turistas chineses, turistas da Europa, da África, da América Latina, né? Então lá o turismo é em torno de jogo. Lá tem os cassinos, né, gigantes, né? Então, voltando aqui, eu falei de Macau porque é muito saturada, é claro, né? A cidade, e é pequenininha, né? É um território autônomo, um território pequeno. Então, gestão, a gestão do poder público, a gestão das políticas públicas do turismo tem que ser muito forte, né? Muito intensa. Senão vira um caos, trânsito, alimentação, hospedagem, tudo, né? A qualidade de vida de quem vive na cidade, né? Então lá você fala chinês, lá você fala português, mandarim, inglês. Eu sei que tem 5 idiomas oficiais lá. É uma cidade muito cosmopolita, né? Então, a primeira reação da população é raiva, né? Vandalizar esses territórios muito turísticos. O Cristo Redentor, imagina, né? O Pão de Açúcar, a Praia de Copacabana, imagina os lugares mais turísticos, só vai turistão mesmo, só vai turista americano, turista paulista, turista europeu, como a gente fala aqui no Brasil, só vai gringo, né? Só vai quem tem dinheiro. Então a população cansa dessa figura estereotipada, né? Claro que essa raiva, ela alimenta o estereótipo contra o turista, né? Por isso eu chamei de ruído ideológico. E isso não desdobra em política pública. Isso gera só antipatia, oposição, né? Então, no primeiro momento, a reação dessas pessoas é uma reação uma reação emocional, raiva. Depois que isso canaliza para o movimento social organizado, pressionar o poder público. Deixa eu só olhar aqui, gente, o horário que começou. Daqui a pouquinho a gente tem que fazer um intervalo, tá? Porque daqui a pouquinho cai. E aí eu vou pedir para vocês voltarem. Alexander, você tá aí? Será que você tá no trabalho, Alexander? Não, eu tô, professor, eu tô. Então. A minha internet ela tá caindo. Aqui em casa hoje começou assim, sem internet. Aí voltou. Eu fiz uma macumba, né? Fiz um ritual para ver se volta a internet, né? E voltou. Demorou meia hora, mas voltou. Então eu vou pedir Alexander, Daniel, Gabriele, Larissa, Alisson. Eu vou pedir para vocês voltarem, porque senão a gente não vai ter quórum, né? A gente está aqui com um quórum mínimo. Né? Se faltar um ou dois aqui, se um de vocês resolver fugir para a Europa, acaba. Hoje a aula acaba, né? Vocês não podem ir embora, não, tá bom? Então, na verdade, esse tema parece um tema fácil, um tema, né, maniqueísta. Os turistas são predadores, os turistas são cruéis, os turistas são desumanos, né? Eles destroem a nossa cidade, mas é um tema complexo, porque envolve política pública, né? E não é trivial ter política pública no turismo, né? Normalmente é o laissez-faire, né? Deixa o mercado correr solto, né? Uma autorregulação do mercado, né? Então a gente pode pegar vários exemplos, né, disso, né, como em Balneário Camboriú, como nessas cidades europeias. Nessas cidades europeias os exemplos são melhores, porque lá o fluxo turístico é de outra magnitude. Né? A gente não tem aqui uma cidade que recebe 40 milhões de turistas. Não existe isso no Brasil. Né? Então, o Rio, por exemplo, o Brasil recebe 6 milhões de turistas estrangeiros. Tem casos, por exemplo, em Campos do Jordão, que a população triplica, quadriplica durante aqueles feriados, né? Durante aqueles períodos de alta temporada. Tem isso também em algumas cidades durante o carnaval, né? A população quadriplica. Então, essa saturação ela é muito restrita à alta temporada, a períodos muito pequenos ao longo do ano. Na Europa, não. Nessas cidades europeias, é quase como se fosse um caso real.
né, um caso típico ideal. O fluxo é de ordem de 30 milhões de turistas em Barcelona por ano. Né? Então, é como se o movimento aqui do Mineirão fosse quase todo dia na minha casa. Seria difícil, né? Seria complicado, porque é muito problema. Né? Você tem problema de trânsito, tem problema de barulho, tem problema das pessoas quebrarem garrafas, das pessoas gritarem, das pessoas brigarem. Então, tem polícia na rua, tem guarda municipal na rua, tem BH Trans. Então, um impacto enorme. Então vamos pausar agora, gente, antes que caia. Então vocês vão achar que é a minha internet que não está funcionando. Ela realmente às vezes não funciona, às vezes é uma porcaria. Então vamos parar agora e a gente volta no próximo horário, na segunda parte da aula, que é no 15, tá bom? Então a gente tem 14 minutos de intervalo para a gente tomar café. Eu mando o link no grupo do WhatsApp. Então até mais, gente. Até daqui a pouco. Então todo mundo volta, viu? Senão lascou. Tá bom? Então até mais.